Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Quem também está falando com um tom bastante duro em relação aos Estados Unidos é o presidente Lula, que declarou que reagiu às falas de Donald Trump, que está antecipando uma taxação sobre produtos brasileiros, e Lula disse para Trump, abre aspas, fale manso comigo, fecha aspas. A declaração foi feita durante um evento em Minas Gerais, um dia antes da entrada em vigor da taxação de 25% sobre o aço e alumínio brasileiros por parte do governo americano. Lula afirmou que, abre aspas, aprendeu a não ter medo de cara feia, fecha aspas, e exigiu respeito nas relações bilaterais. Enquanto isso, o vice-presidente Geraldo Alckmin está conduzindo negociações com o governo americano em busca de alternativas à taxação que, lembramos, já entrou em vigor. O Brasil considera como opção a renovação das cotas de exportação, enquanto os Estados Unidos pedem uma redução de impostos alfandegários brasileiros de 18% sobre o etanol importado dos Estados Unidos. Vamos ouvir o presidente Lula e depois o doutor Marcília. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. Doutor Marcília, essa fala do presidente Lula, na sua opinião, piora as relações bilaterais ou Trump simplesmente sequer sabe da existência dele no cenário mundial? Olha, o Cauti, eu estava pensando aqui, eu jamais imaginei que eu ouviria uma frase dessa. Vamos ouvir o presidente Lula e depois o André Marcília. Mas enfim, coisas da vida, né? Eu acho que o Lula, que ele não tem medo de cara feia, a gente já sabe há muito tempo, né? Enfim, basta olhar o entorno dele. O que eu acho que a gente precisa entender é que quanto mais grosso o Lula fala, significa que menos ele está sendo ouvido. Menos estão dando bola para o discurso dele. E é, em geral, assim, quem fala alto é porque ninguém escuta, né? Quem começa a gritar é porque ninguém tem respeito pela sua fala. E o Lula está progredindo em relação ao Musk, mesmo ao Trump, em falas completamente sem qualquer tipo de preocupação diplomática. A gente sabe que o Lula nunca foi uma pessoa muito preocupada com diplomacia. Ele sempre fala alguma coisa e depois a imprensa tem que sair correndo para tentar passar o pano. Até aquele meme famoso daquele jogo canadense, salvo engano, que enfim, que você vai passando o rodinho de um lado, o rodinho do outro, para a esfera ir para o círculo central, e isso já é bastante comum, mas ele está progredindo nisso, ele está escalando a sua fala, e isso significa o quê? Que ninguém está ligando para ele, não tem nenhuma repercussão nacional, ninguém está nem aí porque ele fala, e por isso ele pode falar alto, porque ele não está falando para o Musk, ele não está falando para o Trump, ele está falando para a plateia dele, a plateia de radicais que estão em torno dele, e cada vez mais ele fala apenas para esse público, e não apenas fala, mas se cerca desse público. Percebam que o governo Lula está cada vez mais radicalizado, cada vez mais pessoas próximas dele são pessoas de um petismo, vamos dizer assim, à moda antiga, e isso significa o quê? Que todo mundo que não pertence a esse núcleo duro do PT já desembarcou, ou está desembarcando, e as únicas pessoas confiáveis são aquela meia dúzia que são petistas ou esquerdistas históricos. É para eles que ele fala, é para animar esse povo, para fazer com que eles não desembarquem, que ele começa a ameaçar ou, de alguma forma, ser grosseiro na sua fala em relação ao Musk e o Trump. O Musk e o Trump são os inimigos. Como a gente estava dizendo agora, o Consta mesmo dizia, é necessário haver o inimigo para um governo que, enfim, não faz nada, não tem uma pauta concreta, não está economicamente ou politicamente sendo virtuoso. Então é necessário que isso aconteça. Agora, é de fato notório e notável, melhor dizendo, que a moralidade
vocês estavam falando, né, da questão do carro, que a moralidade, até mesmo das nossas autoridades, seja trocada de acordo com o interesse do momento. Moralidade não é roupa, né? Moralidade deve vir da alma, mas isso parece que não importa. Então, enfim, quando interessa eles criticam o Musk, o Trump, quando não interessa eles não criticam, quando interessa a Tesla é ruim, quando interessa a Tesla é boa. É engraçado que esse negócio da Tesla, tá, para aproveitar o comentário anterior, eles se espantaram, a imprensa está tão espantada com o fato desse carro ter sido comprado pelo Trump. Talvez seja porque aqui no Brasil os carros são doados às autoridades. A gente teve notícias até das semanas recentes em relação a isso. Enfim, talvez esse seja o susto. Os carros são doados e sem muito alarde. Lá eles colocam, enfim, isso à vista de todo mundo e, enfim, e o carro acaba sendo comprado. Talvez seja esse o espanto de toda essa imprensa próxima do governo. Rodrigo Constantino, o Lula falando duro com o Trump, querendo brigar com o Musk, mas lembramos que boa parte da Amazônia, por exemplo, depende do Starlink para suas comunicações e também as Forças Armadas brasileiras são extremamente dependentes desta tecnologia. Então, vai falar grosso com alguém que pode deixar o Brasil no escuro? É sempre uma possibilidade. O Marsiglia está corretíssimo quando diz que o Lula está jogando para a sua plateia e ele está dando todos os sinais de que cada vez mais o Dirceu está de volta, né? E a turma do PT do PT Raiz, né? É que vai comandar o show, para desespero dos tucanos que fizeram essa grande aliança e esperavam Armínio Fraga e coisa assim, né? Eles agora estão tendo que conviver com Gleisi Hoffmann porque é bonita, segundo Lula, na articulação, né? E a mídia chama de gafe só. Preconceito, gafe. Nunca eles querem enxergar a essência do Lula, né? Eles demonizam o Bolsonaro, mas o Lula apenas dá gafes, comete gafes, deslizes e por aí vai. E o problema disso é que quando ele fala para a plateia dele, hoje em dia não existe mais isso. Ele está falando algo publicamente e os assessores do Trump vão fazer chegar até ele o que o Lula está dizendo. Já chamou ele de nazista, agora está dizendo que é bom ele falar manso com o Lula, né? A gente poderia até diagnosticar um complexo de vira-latas, uma coisa assim, né, de um chihuahua que não tem noção do seu devido tamanho, desafiando o pitbull, mas não é bem o caso. Acho que é mesmo jogar para a plateia. O problema, claro, é que se ele estivesse falando isso para acalmar os idiotas úteis da turma do DCE, os professores marxistas de história com 46 anos que vivem com a mãe, e por aí vai, alguns artistas abilolados, mas a diplomacia estivesse trabalhando para deixar claro, olha, aqui nós temos os interesses pragmáticos, o nosso segundo maior parceiro comercial, esquece, isso aí é uma retórica, você sabe como é que é. Se tivesse acontecendo isso, a gente ficava um pouco mais tranquilo, digamos assim. Mas não é isso que está acontecendo. As informações que chegam até nós é de que a diplomacia dos barbudinhos pensa muito parecido com o Lula e que está com raivinha do Trump e está querendo ver o circo pegar fogo. O resumo dessa ópera bufa é que o Brasil está cada vez mais entrando no eixo do mal. O Brasil é um país que nós não podemos descartar daqui a algum tempo sanções econômicas. Nós recebemos navios do Irã, que está sob sanção do Ocidente todo, no Brasil, sem dar explicações. O senador Ted Cruz até hoje não desceu isso pela goela dele, ele está querendo investigar e por aí vai. Nós fazemos declarações abertas de amor à China e de ódio aos Estados Unidos. Nós chamamos o presidente eleito deles, americanos, de nazista. Então, assim, onde é que isso vai parar? Aí o pessoal está investigando essa história muito esquisita de Felipe Martins ter tido entrada na imigração americana com o nome errado, teve participação, não teve, de gente da Polícia Federal, e se teve, tem alguém conivente no governo americano, na imigração americana, porque se um juiz de um país qualquer manda adulterar um negócio e alguém acata, amanhã pode ser um grupo terrorista de outro país qualquer. Então isso é grave. Isso sim, Alexandre de Moraes, ameaça a soberania nacional dos Estados Unidos. Então eles estão indo a fundo com essas investigações. Não é algo insano hoje em dia a gente vislumbrar um Brasil cada vez mais com uma retórica agressiva do governo Trump contra essa postura e
eventualmente tomando ações práticas, não taxação de aço ou coisa assim apenas, mas sanções econômicas, porque o Brasil passará a ser visto como um membro do eixo do mal. Parece que o Lula está cavando essa falta há algum tempo, talvez ele queira, talvez ele deva isso aos colegas e companheiros do Foro de São Paulo, ou talvez já tenha um acordo de gaveta aí para rifar de vez o Brasil para os comunistas da China. E antes de passar para a nossa próxima pauta, você sabia que cerca de 30 milhões de brasileiros leva chumbo, não só das tarifas aqui americanas, que isso está bem evidenciado, mas do próprio governo Lula, que a gente precisa lembrar aqui que, em razão de ausência de infraestrutura, de dificuldade de importação, de uma aproximação de países ditatoriais, tudo isso, gente, prejudica e aumenta o custo, fora que a tão falada, um negocinho chamado assim que esse pessoal esquece, produtividade brasileira. Quando se trata de governo PT, cai que é uma beleza, porque existe muito grito, muito lero-lero e muitas falas equivocadas sem a devida repercussão da mídia, que quando era o governo passado, ficava ali, né, denunciando, colocava até em Marte, se fosse preciso, os passos errados e equivocados. Então, tratar, primeiro o Lula, né, propriamente dito, tratar o Trump daquele jeito, me lembra muito Maduro, né? É muito igual, aquela coisa de falar os americanos. Quem vai ligar para a cara feia do Lula? Aliás, faz tempo que só sobrou isso nele mesmo, né? Um cara marrento, um cara que não agrega mais nada, que parece que está se vingando do Brasil. E o Haddad, se o mercado for mensurar os seus atos a partir das falas do Haddad, gente, a gente está muito perdido, porque ele não traz nada de concreto. Tudo que os repórteres sugeriram, ele entrou. Observem isso. Ele foi lá e falou, tá equivocado, é isso mesmo. É completamente evasivo. Mais uma vez, a gente precisa lembrar que ainda não foi votado o orçamento público. Como que o Haddad pode tratar dessas questões, né, de brigar e dizer que o Brasil vai aplicar reciprocidade só se for da zoação pública, porque é isso que está ocorrendo neste governo petista. Vamos continuar sobre essa pauta. Não sei se o Consta também quer acrescentar algo, Consta. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Por causa do atual cenário econômico, a Azul encerra operações em mais 9 cidades brasileiras. Ponta Porã, ponto estratégico na fronteira sul da América do Sul, também sofrerá com o fim das operações da companhia. A Azul Linhas Aéreas anunciou a descontinuação de operações em 14 cidades brasileiras e a alteração da rota de Juazeiro do Norte, que agora terá voos apenas para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A decisão foi motivada pelo aumento nos custos operacionais e pela necessidade de ajustes entre oferta e demanda. A companhia afirmou que a crise econômica atual na cadeia de suprimentos e a valorização do dólar afetaram a disponibilidade da frota, influenciando a revisão das rotas. A Azul alega que está prestando assistência aos passageiros impactados conforme as normas da Agência Nacional de Aviação Civil. A suspensão dos voos segue um cronograma iniciado em fevereiro, com interrupções já efetivadas em 4 cidades do Ceará: Crateús, São Benedito, Sobral e Iguatu. Outras 9 localidades deixarão de receber voos ao longo de março em diferentes regiões do país. As cidades já afetadas são Crateús, São Benedito, Sobral e Iguatu, no Ceará, Campos do Rio de Janeiro, Correia Pinto de Santa Catarina, Jaguaruna, Santa Catarina, Mossoró, Rio Grande do Norte, São Raimundo, Nonato, Piauí, Parnaíba, Rio Verde, Barreirinha e Três Lagoas. Já 31 de março será a vez de Ponta Grossa do Paraná, que também deixará de receber operações da companhia. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.